Nesse tutorial a gente vai falar um pouquinho sobre o dia do leilão. Em se tratando do leilão mais complexo, que aí é o leilão que a gente já denominou anteriormente, que seria o leilão simultâneo, né? O que você vai ter mais atributos e situações para resolver e cuidados para se tomar. Ok? Então a gente vai usar como base aqui um leilão extrajudicial, simultâneo aí da Caixa, no caso, como modelo aí de exemplo para esse tutorial que a gente vai estar demonstrando. O leilão já está devidamente cadastrado, conforme foram feitos aí nos outros tutoriais, né, com os dados, as informações necessárias dos lotes, horário de abertura. O cadastro dos arrematantes vem sendo feito pelo site e também pode ser feito no momento do leilão. E aí a gente vai falar sobre o dia de leilão, né? O que ele envolve e o que é necessário ser feito. Bom, o primeiro aspecto é uma avaliação por parte do leiloeiro e da equipe se vão ser feitos os cadastros no momento do leilão. Então aqui é arrematante novo. Né? A pessoa chega até o local de leilão e aí ela vai simplesmente receber uma placa de identificação e vai para o ambiente e entra para o ambiente de leilão, ou ela vai ter alguém ou mais de uma pessoa preparada para fazer o cadastro rápido dessa pessoa antes dela entrar no ambiente de leilão. Então essa definição aqui, definir a metodologia, é muito importante que seja feito pelo leiloeiro e sua equipe para que seja verificado o melhor formato de aplicação, pois cada tipo de metodologia de cadastro e realização, né, do leilão vai desprender uma interação ou outra com a ferramenta. O que a gente recomenda? A gente recomenda que sempre sejam feitos cadastros das pessoas que estão no presencial antes do início do leilão, ou seja, a pessoa só entra no ambiente de leilão se ela estiver previamente cadastrada ou faça o cadastro naquele momento. Então, no cadastro daquele momento vai ser definida uma placa para a pessoa, ok? Se é a pessoa física ou se é a pessoa jurídica, vai colocar o e-mail, enfim, os dados. E o que eu preciso preencher? Né? O que é fundamental? Leilões extrajudiciais, você pode ter um cadastro mais simplificado, não sendo necessário definir o estado civil, né? Mas isso vai de caso a caso, conforme edital, conforme o tipo de leilão. Então, você deve preencher um cadastro de pessoa física até esta área aqui, telefone residencial e celular, podendo variar a necessidade de se definir o estado civil, né? E aí, regime de casamento, nome de cônjuge, CPF, RG, isso pode variar de acordo com o tipo de leilão, ok? E é uma avaliação do leiloeiro e de sua equipe. A jurídica, você vai cadastrar os dados da empresa e os dados do representante legal, ou seja, até esta área aqui. Né? Esse seria um cadastro rápido, se perde aí uma faixa de 3 a 5 minutos no máximo no cadastro. Então aqui sempre importante, né, eu definir as placas que eu estou entregando para a pessoa, pois é com essa placa que a liquidação, a parte de caixa do leilão, né, a finalização, vai ser mais rápida. Qual que é o benefício de eu fazer o cadastro antes ou depois, né? Cadastro antes ou depois. Depois do ato do leilão, né? Qual que é os benefícios? Então, se eu faço antes, né? Se antes, a primeira situação, eu vou inibir fraude e disputas inexistentes. Inexistentes por quê? Porque às vezes uma pessoa vai ao leilão com o intuito de simplesmente dar uns lances e sair, e vai embora. E aí você não tem como reter essa pessoa, um ambiente de leilão grande,
né? Como você vai ver, a pessoa está saindo, então o seu controle tem que ser muito maior. Se a pessoa faz um cadastro antes, ela apresenta um documento, então essa pessoa vai se sentir mais coagida, inibida em cometer esse tipo de fraude ou uma disputa inexistente, simplesmente para atrapalhar o leilão de um determinado bem. Ainda mais quando a gente fala em bens que já estejam de propriedade, né, de pessoas executadas. Então ele inibe a fraude e disputas inexistentes. O item B, não menos importante, ele vai tornar o quê? A liquidação, que é o final do leilão, torna-se mais ágil. Isso significa que uma pessoa, um arrematante que foi ao seu leilão, fez o cadastro prévio dela, recebeu a placa ou a etiqueta de identificação, participou do leilão simultâneo ou de um leilão somente presencial e deu o lance dela, os lances dela, e foi o arrematante. Né? No dia de leilão, imagine que você tenha 100 lotes para fazer leilão, esse lote foi o segundo. Essa pessoa não quer esperar até o final do leilão, ela vai até o local determinado como caixa de leilão ou liquidação, vai informar a placa dela e simplesmente quem está nesse caixa, nessa liquidação, vai automaticamente puxar os dados dessa pessoa já associado ao lote que ela arrematou ou aos lotes que ela arrematou. Se ela não tivesse cadastrada, o que ela ia fazer? Ela tem só uma plaquinha. E foi lançado no auditório de controle, que a gente vai ver mais à frente, um lance para essa placa, que foi o lance arrematante, né, que arrematou o lance vencedor. Nesse momento que a pessoa vai para a liquidação, para poder produzir os documentos automaticamente, você vai ter que fazer o cadastro dessa pessoa e transferir o arremate para essa placa da pessoa. Quer dizer, você multiplica isso por 10 arrematantes numa fila, né, aguardando, e daí você tem que imprimir. Depois que imprime, a pessoa confere, e aí ela tem que assinar. Então é muito mais ágil que você faça isso antes. A diferença é que, obviamente, você vai gerar um pouco de estresse no início, mas você não tem um estresse no final e você pode inibir uma possível fraude ou um arrematante desistente que vai embora, né, uma vez que você já tem os dados dele, certo? E aí, se a pessoa chega e fala assim, eu já tenho cadastro no seu site, eu já fiz cadastro no teu sistema, o que você faz? Simples, arrematante listar, vai encontrar o arremate, que pode ser pelo começo do CNPJ, do CPF, você não precisa digitar o CPF inteiro da pessoa, localizou a pessoa, né, eu só coloquei 3 dígitos, já localizou qual eu queria, aqui eu venho no editar, e o que eu vou fazer? Ele já tem uma identificação 2 de um outro teste feito, mas vamos jogar aqui 8.000 para evitar qualquer problema aí, né, uma numeração alta, simplesmente verifica os dados de cadastro e informa a placa. Veja que essa identificação em outro teste já foi usada. Então vamos a 5.000. Perdão. 4. Listar. Ok, editar. Ok. A já utilizada era a número 2, a gente mudou para 8.000. Tá perfeito. Então eu associei uma placa ao usuário que disse que já tinha um cadastro. Conferi os cadastros dele, vi que era pessoa física, posso checar os documentos nesse momento e está tudo ok com ele. Importantíssimo, mesmo que já tenha o cadastro, você tem que atribuir a placa no leilão presencial, ok? Perfeito. Vou para o ato do leilão, né? Onde que ele ocorre. Então vamos só fechar essa placa aqui, essa tab aqui vamos fechar. Vamos fechar também essa para não ficar com muita coisa aberta. Eu tenho um auditório de controle e o auditório de projeção. Auditório de controle é onde eu vou controlar o meu leilão. Né? Essa tela aqui não precisa ser visualizada por um arrematante que está no presencial. Eu tenho aqui os lotes de leilão, ok? Posso, nessa tela de controle, procurar leilões por data. Então, por exemplo, dia 4, deixa eu ver se eu tenho leilão. Não tenho nenhum leilão dia 4, dia 5. Ok, tenho leilões que estão lançados para o dia 5. E cá estão eles. Que são os mesmos leilões que vão estar lá no site. Então a gente tem os lotes aqui, né? O número do lote, Lembrando que aqui a gente está visualizando no auditório de controle, a gente está visualizando os lotes. Né? Eu sei que a parte inicial é o código do leilão, e aí
número do lote, código do leilão, número do lote, e assim consecutivamente. Perfeito? Em leilões extrajudiciais, normalmente eu não tenho a questão de mudança de valores conforme a data do leilão. Se fosse esse o caso, né, fiz um leilão às 10, não teve nenhum lance, não foi arrematado, mas no leilão das 11h50, que era a segunda data do mesmo dia, esse valor é 50% do valor de avaliação. Então, acabei, passei pelo lote, eu vou poder clicar aqui nos botões e ele vai mudar o valor de lance inicial conforme o cadastro do leilão que a gente já viu anteriormente. Então, se o leilão ele tem 2 datas ou 3 datas e ele é simultâneo, eu vou ter que ter essa ação de mudar aqui, né, clicando nos botõezinhos conforme a data do leilão para que ele mude o valor. Leilões que são em dias diferentes, não é necessário essa interação manual. O sistema vai à meia-noite e 1 para frente, na madrugada do dia, fazer a mudança. Então, aconteceu, é um leilão de 2 datas, um dia 5 do 12 e outro dia 30 do 12. No dia 6 do 12, a partir da meia-noite e 1, o sistema roda uma informação que vai fazer a mudança do valor, ok? Voltando então aqui para o nosso auditório, eu vou ter aqui qual é o lote, auditório de controle, lembrando, né? Eu posso passar entre os lotes, né? Fazendo essa navegação, que a gente está fazendo aqui nas setinhas. Posso também passar pelos lotes clicando no lote em questão. Eu tenho aqui a possibilidade de visualizar a descrição que foi adicionada, ok? A descrição completa que foi adicionada. Posso fazer edição do lote a partir de aqui, uma edição rápida em relação ao valor, caso ele tenha tido alguma alteração de última hora, eu não preciso ir lá no lote para alterar, eu posso alterar a partir daqui, ok? E também posso mudar o status dele para suspenso, é mais uma opção, porque eu tenho outras também para suspender e assim por diante. Aqui eu tenho a parte de incremento, que eu também posso mudar por aqui, ok? Mas também tem outras áreas que eu faço isso de uma maneira mais rápida, certo? Então aqui a gente tem o auditório com, novamente, né, os valores de lance inicial e aí já fazendo o seu incremento conforme cadastrado. Mas o leiloeiro pode mudar? Pode. Então se o leiloeiro percebe que ele vai mudar para 500, quem está controlando muda para 500 e aqui ele já vai ter a mudança do incremento para 500 e lá no site também. Então aqui como é um leilão que vai ser executado, mudou para 500, tá vendo? Vamos manter ele em R$1.000, que é o valor, né, de cadastro, conforme está aqui. Mas lá no site, aqui no site, né, que a gente tem o site aqui abaixo, também já mudou. Lembrando que esse é um leilão simultâneo. Então eu posso dar lances a partir desses botões, posso dar lances manuais, também pode ocorrer, mas é importante sempre o leiloeiro, né, ter em mente que ele tem esse grid aqui de incremento, para não tornar o trabalho de quem está fazendo o controle muito demorado. Ele pode fazer um leilão por regressiva, né, de segundo, quer dizer, eu vou abrir essa regressiva na medida que o leiloeiro solicitar, a regressiva é aberta, ou ele pode fazer o leilão no martelo por lances, né, onde à medida que o leiloeiro dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe e assim por diante, isso vai aparecendo também no site lá da pessoa que está acompanhando no online, caso, né, ela esteja logada e homologada para dar lances. Lembrando sempre disso, né? O arrematante que dá lance online, eles têm que estar homologados. Aqui é importante, então, a regressiva eu posso fazer a alteração dela, conforme, né, o leiloeiro determinar. Nos extrajudiciais fica a critério do leiloeiro e comitente, né, podendo manter também o que originalmente como 60 nos extrajudiciais, que é um tempo bom para se ter, né, o lance lá no site. E no leilão por lances, dou-lhe uma, dou-lhe duas, o homologado ele vai impedir que a pessoa, que ele seria o dou-lhe 3, ele impede que a pessoa dê um lance pela internet no último, né, no último segundo. Como ela não está vendo que o leiloeiro está dou-lhe 3 e vai bater o martelo, a gente tem a questão do homologado aqui no auditório de controle para impedir que se entre um lance online. E o arrematado, que aí seria, né, a batida do martelo. Então é importante você sempre estar utilizando os 3 gradientes, né? A gente tem então a opção de lances, como você vai lançar, né? Eu posso dar o lance simplesmente clicando no botão, né? Ele vai registrar o lance
né, atual, veja aqui em cima. Aqui a gente tem uma tabelinha de histórico de lances, você pode aumentar no seu computador. E aí você tem a opção de excluir, né? Simplesmente eu dei o lance errado, não entrou, eu faço a exclusão, ele vai ter a exclusão do histórico, ó, já acabou de sair, lá no site também ele vai fazer a exclusão. Importantíssimo lembrar que muitas vezes você vai ter um delay entre essa ação aqui, direto no auditório controle, e no site, de 1 a 2 segundos. Então, sempre tem isso em mente, né? Nem sempre, pelas questões aí que são provenientes da característica de internet, você pode ter uma variação, né, no tempo. Então, você que está controlando o leilão tem que ter em mente isso, né? O leiloeiro tem que diminuir um pouquinho o ritmo, às vezes é difícil, mas diminuir um pouco, né, a velocidade de se apregoar, por conta dos adventos tecnológicos. Lembrar sempre, né, no momento de iniciar um leilão, tá sempre posicionando o arrematante, né, que existe um delay se estiver fazendo a transmissão, o delay de transmissão utilizando o YouTube chega a 15 segundos, né, tá sempre frisando, né, em qual lote está, e assim consecutivamente. Então aqui a gente tem, né, um lance dado, esse lance foi dado no auditório, aqui mostrando o site, né, também já está aberto aqui no mesmo lote, tá vendo? Aqui a gente pegou por presencial o valor do lance, a data que foi dado o lance, o horário e o IP de lance, que é o teu local de lance. Aqui o arrematante que está no site, ele vai poder dar o lance a partir dessa tela, o lance realizado com sucesso, e no auditório de controle a gente vai ter também essa informação que o lance foi, vamos abrir aqui de volta, que o lance entrou um lance online. Veja como que fica aqui em cima, né? Como que eu vou cobrir? Eu posso cobrir direto aqui no botão, veja, eu não preciso ficar indo para lá e voltando, né? Não preciso registrar todas as placas que eu dou lance, não precisa, né? Você pode cobrir, não é? O leiloeiro está fazendo ping-pong no presencial, né? 210 mil, 212 mil, 213 mil, 215 mil, vão mudar o incremento para 500, muda para 500, aí 215, 756, vai sendo dado os lances, ok? E aí quem está também no site vai tendo a oportunidade de visualizar que foram dados lances e vai poder cobrir ele ou não. Aí vai ser uma avaliação, né, do teu arrematante online, se há interesse em cobrir, né, o lance dado ou não. Ó, acabou de entrar o lance, né? E assim consecutivamente o leilão vai acontecendo. Aqui a gente chegou, né, teve um online, digamos que o auditório deu um lance, e aí seria o último, alguém mais tem interesse? Não. Qual é a placa? A placa do auditório, aqui é o mesmo usuário, então vamos pegar um outro usuário aqui para definir uma placa, só para que o nosso teste fique coeso. A administração aqui, porque esse mesmo usuário que eu estou usando para estar dando lances online, seria o usuário de arremate. Vamos colocar aqui um outro usuário, porque senão vai dar inconsistência aqui na hora do tutorial, tá? Então vamos colocar aqui esse outro usuário, que é um usuário de testes nosso. Vamos colocar a placa 5000. Inserir para ele a placa 5000, ok. Voltando então aqui, perdão pela dualidade. Então a gente vem aqui no auditório controle, a gente teve um lance, né, dado pelo auditório nesse valor aqui, vamos dizer que vai entrar mais um aí arrematante na disputa, que aí a placa dele seria a placa, deu um lance, e a placa dele seria a placa 5000. E ninguém mais tem interesse? Não, ninguém mais tem interesse. Vou lançar e vai começar, né, a informar, veja o que ele deu aqui, né, atribuiu a placa 5000, e aí o leiloeiro vai começar a cantar, né, a batida aí do martelo. Então aqui o 4, vou pegar aqui a página, ok, aqui. Então a gente está aqui no 4, teve o último lance dado, e aí o leiloeiro vai poder começar, né, dou-lhe uma, né, dou-lhe duas. E aí os status vão entrando, né, à medida que se o botão é clicado. Sempre lembrando isso, né, você tem um pequeno delay entre auditório,
porque aqui você está tendo o carregamento de uma imagem, um texto que está entrando. Então, inclusive, quem está controlando pode adiantar a ação, né? Não precisa esperar realmente o leiloeiro ir lá e bater o martelo na mesa. Ele já sabe, tem mais algum interessado? Não, não tem, já. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, homologado, que aí o leiloeiro vai estar no dou-lhe 3, né? E aí você vai clicar no homologado para impedir que entre mais lances a partir desse momento, né? Que a pessoa que está pelo site não consiga mais dar um lance, ó, esse lote está homologado. E aí, por fim, arrematado. Então a gente está com as duas telas aqui, vamos trazer a controle de volta. Arrematado, automaticamente o arrematado, né? Eu dou-lhe uma, dou-lhe duas. A partir do momento que você vai clicando nos botões, eles ficam com a cor preta, né? Então são botões e depois que você passa para o próximo, ele volta a ser verde aqui no caso. Essa variação de cor vai depender das cores do seu site, da sua plataforma, né? Então aí, arrematado, ele é o último status, então é o status em que se encontra, é a cor do botão, arrematado, e aqui embaixo, arrematado, e lá também um arrematado. E aí a gente vai ter a informação também no site que ele está arrematado para o arrematante de placa 5000. Então tá aqui, né, o arrematante de placa 5000. Ok? Então aqui a gente tem todas as informações pertinentes aí ao momento de leilão. Esse arrematante ele vai chegar em determinado momento, ele está no presencial, ele já vai poder se dirigir ao caixa, liquidação. Então aqui quem está na liquidação vai acessar o módulo de liquidação, vai clicar no gerar liquidação, e aí ela pode usar diversos filtros, né? Eu posso ter aqui, por leilão do dia 5, e aí ele vai listar, não teve nenhum arrematado no dia 5, né? Então essa aqui é a data do arremate. No dia 4, que seria a data aqui que a gente está simulando, né? Teve arremate? Teve arremate. Então eu posso trazer todos os arrematados no dia 4, posso trazer pela placa de identificação também? Posso, a pessoa vai lá e fala, minha placa é tal. Então eu venho aqui e vou informar a placa e vai trazer. Perfeito, o senhor é o seu suporte, ok, o seu arremate foi nesse valor, o valor da sua comissão, a se pagar é esse, como o senhor deseja fazer o pagamento? E aí você vai vir e vai fazer a conclusão do pagamento, fazendo o quê? Forma de pagamento, aí vai informar, né, de acordo com o edital, como essa pessoa vai lhe falar que deseja fazer a liquidação, né, como que ela deseja receber, né, se é à vista, prazo, se é com cheque, os dados do cheque. Feito o preenchimento de todos esses documentos, você vai poder visualizar eles aqui, né? Aí você tem auto de arrematação, ele carrega aqui o auto de arrematação padronizado, ok? Que aí, caso exista, ele já está trazendo tudo de sistema, né? Qualificação do arrematante, descrição do bem arrematado, o valor total, daí a forma de pagamento conforme você selecionar, a comissão do leiloeiro também, conforme você selecionar vai estar aqui, quem assina, ok? Aqui é uma visualização, mas você de repente tem um advogado, uma parte, quer incluir algo nesse termo, você pode incluir aqui e gravar, né? Tanto para o auto, quanto para a certidão, quanto para o recibo da comissão. Eles vão carregar aqui no mesmo formato, só para efeitos de exemplo, ele vai carregar, né, esse texto padronizado, e aí você vai poder fazer a geração da liquidação. Se for um judicial, o juiz vai assinar ou não, ok? Então aqui você vai ter a geração desse termo, aí ele faz aqui essa abertura, né, em tela, que você está vendo, mas na verdade quando você mandar para a impressora ele vai adequar a uma folha A4, ok? Com os dados aí conforme cadastrados, perfeito? Cheques e assim por diante. Se você não tivesse, né, inserido os dados do arrematante antes do leilão, o que iria acontecer aqui? Aqui estaria dados do arrematante não informado. Você teria que fazer o que nesse momento? Você teria que arrematante novo, abrir link nova aba. Aí iria colocar aqui uma placa para essa pessoa, placa 44, o e-mail, enfim, fazer todo o preenchimento nesse momento, gravava informação. Então, digamos que a placa dele fosse
4.000. 4.000, ok? Daí você gravou a informação para essa pessoa. Voltando no auditório, onde aqui, né, vai estar que não existe arrematante associado, você vai clicar nesta opção, transferir arremate, e vai informar aqui aquela placa que você acabou de cadastrar lá. Isso vai fazer com que o lote em questão que está sem arrematante seja transferido para esse arrematante de placa 4.000. E aí você vai ter que, obviamente, dar um reload na página para visualizar os dados aqui corretamente. Ok? Então, procedimento de leilão extrajudicial e judicial é esse. Salvo leilão Detran-Der, que aí é um outro módulo, a gente vai ver em outro tutorial. Ok? Mas, a princípio, esta é a operação, com alguns detalhes que podem modificar de acordo com a personalização feita aí no momento de setup da sua plataforma, mas, em termos gerais, é isso que você vai ver num dia de leilão simultâneo, judicial e extrajudicial, salvo o caso Detran-Der, que aí você tem outras especificações, outros documentos gerados e assim por diante. Perfeito? Nesse sentido, ficamos à disposição. Dúvidas, entre em contato com o nosso canal no suporte, @gofornet.com.br, ou através do nosso website e outros meios de contato com a nossa equipe.